Você deve se lembrar muito bem na época de escola que o motivo para o início da Primeira Guerra Mundial foi a morte de um cara muito importante em 1914. Só que é preciso entender que muito antes disso, a Europa vivia uma tensão que crescia a cada ano que passava. Naquele ponto, o continente já tinha virado um verdadeiro barril de pólvora, prestes a explodir. Desde o século XIX, as ambições imperialistas e nacionalistas causavam conflito ao redor do mundo inteiro. Colônias eram disputadas principalmente na África e na Ásia, e o desejo de expansão territorial crescia em cada um dos países europeus. Um dos acontecimentos mais importantes que precedem a Primeira Guerra Mundial foi a Guerra Franco-Prussiana, entre a França e o Reino da Prússia. O conflito terminou em 1871, com a derrota da França, que teve que pagar uma indenização milionária e ainda tiveram que ceder o território riquíssimo de Alsácia e Lorena. Mas a mais importante consequência para esse conflito foi o crescimento do desejo nacionalista no Reino da Prússia, que logo correu para unificar todos os estados germânicos que estavam ao seu redor e assim formar o poderosíssimo Império Alemão, que era riquíssimo economicamente e militarmente, mas era fraco politicamente porque tinha poucas colônias. Por outro lado, outro movimento nacionalista muito forte que crescia na Europa era o pan-eslavismo, que era o desejo de unificar todos os estados eslavos que se localizavam na Europa Oriental. Esse movimento foi principalmente liderado pelo Império Russo. Mas, em contrapartida à Guerra Franco-Prussiana, começou na Europa o movimento da Belle Époque, que foi uma era de muita paz e prosperidade, onde os países começaram a investir pesado em ciência e tecnologia. Foi inclusive nessa época que surgiram invenções importantíssimas para a história da humanidade, como o carro, o telefone, o avião, a luz elétrica e até mesmo o cinema. Um detalhe é que a guerra quase que começou antes mesmo de 1914, porque começou uma disputa muito violenta entre a França e a Alemanha pelo território de Marrocos. Só que graças a uma conferência que aconteceu em 1906, a França ganhou total supremacia sobre o território de Marrocos, o que obviamente não agradou em nada a Alemanha. Por outro lado, eu citei brevemente sobre o movimento pan-eslavista, se lembram? Então, o que acontece é que o Império Austro-Húngaro e a Sérvia disputavam o território da Bósnia e Herzegovina. Lembrando que o Império Austro-Húngaro nesse momento já era apoiado pela Alemanha e a Sérvia já era apoiada pelo Império Russo. O resultado da disputa foi que em 1908 o Império Austro-Húngaro anexou a região da Bósnia e Herzegovina, o que obviamente não agradou em nada a Sérvia. Junto com esse monte de tensão política é iniciada a Paz Armada, ou corrida armamentista. Mas aí vocês me perguntam, como é paz se é armada? Bom, o que acontece é que os países começaram a investir pesado na indústria militar. Não para atacar os seus inimigos, mas sim para se defender caso o inimigo decida atacar. Isso foi totalmente contraditório à Belle Époque que era vivenciada na época. A corrida armamentista é muito boa para os negócios. As grandes potências europeias preparam-se para a guerra. O seu serviço militar ininterrupto treina homens para a guerra. Em 1907, a Europa se encontra totalmente dividida em dois grandes blocos militares. A Tríplice Aliança, formada principalmente por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, e a Tríplice Entente, formada principalmente pela França, o Reino Unido e o Império Russo. Então motivos a gente já tinha aos montes. Por um lado tinha a busca incessante da Alemanha por colônias. Por outro tinha o sentimento de revanche por parte da França após perderem a Guerra Prussiana. E ainda mais existiam vários movimentos nacionalistas como o pan-eslavismo. Então faltava apenas uma simples faísca para que o barril de pólvora explodisse. Chegamos então no dia 28 de junho de 1914, quando o herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, fazia uma visita à cidade de Sarajevo, que era a capital da Bósnia e Herzegovina. Até que de repente um estudante saca sua arma e atira contra o herdeiro e a sua esposa. Esse estudante se chamava Gavrilo Princip, e ele fazia parte de uma organização terrorista que era apoiada pelo governo sérvio. Então a situação já não estava muito boa entre o Império Austro-Húngaro e a Sérvia. E agora o próprio Império teria um grande motivo para declarar guerra contra os sérvios. Um mês depois do atentado, o Império Austro-Húngaro declara guerra contra a Sérvia. E a Sérvia era apoiada pela Rússia,
que fazia parte da Tríplice Entente. Em apoio, a Alemanha manda os seus militares para ajudarem a invasão. Então, a partir desse ponto, o mundo nunca mais seria o mesmo. Aqui começamos a primeira fase da Guerra Mundial, ou a Guerra de Movimento. A Alemanha queria ir com tudo para cima da França, mas a estratégia adotada foi a de não atacar nas fronteiras diretas entre os países. Eles queriam usar a Bélgica como uma espécie de corredor, para assim fazer um tipo de elemento surpresa para a França. Mas o que era para ser uma travessia simples no território belga, acabou virando um verdadeiro inferno na vida dos cidadãos, já que os soldados alemães mataram milhares de civis, cortavam os seios das mulheres, as mãos das crianças, tacaram fogo em diversas construções civis, fizeram um verdadeiro terror na vida dos belgas. A Bélgica, que inclusive era um país neutro na guerra. Então, quando o Reino Unido viu tudo isso que foi feito na Bélgica, eles logo declararam guerra contra os impérios centrais e mandaram um apoio militar para a França. Depois de passar um rolo compressor no território belga, agora os alemães iam avançar sobre o território francês. Só que nesse mesmo momento, o Império Russo começou a atacar a Alemanha do outro lado do país, o que forçou com que os militares tivessem que deslocar diversos exércitos para a fronteira com a Rússia, para se defender. Enquanto eles se movimentavam, o exército inglês chegou. E agora, com esse apoio, é dado início à Batalha do Mar, onde milhões de ingleses e franceses lutaram contra milhões de alemães, o que fez com que a Alemanha tivesse que recuar quase 100 quilômetros em território conquistado. Um evento curioso da primeira fase da guerra foi a famosa Trégua de Natal, onde vários soldados que estavam no fronte decidiram cessar fogo para comemorar o Natal. Eles trocaram presentes, confraternizaram, cantaram músicas de Natal e até mesmo jogaram uma partida de futebol. Então imaginem isso, no meio da guerra os soldados decidem parar de se matar para comemorar o Natal. Esse é até hoje um dos maiores exemplos de humanidade da história. A partir de 1915 começa a segunda fase da Primeira Guerra Mundial, ou Guerra de Posições. A principal estratégia nessa fase adotada foi a de cavar quilômetros e quilômetros de buraco para defender as posições já conquistadas pelos exércitos, as famosas trincheiras. E no meio de duas trincheiras inimigas ficava a Terra de Ninguém, que era repleta de arame farpado e minas terrestres. A partir daí, o cenário da guerra ficou muito mais estagnado, pois poucos se avançavam em território inimigo. Porém, a estratégia das trincheiras, que parecia inteligente, não foi a melhor, já que muitas vezes morria mais gente nas trincheiras do que na Terra de Ninguém. O ambiente lá dentro era mórbido, tinha muito rato, era frio, úmido, tinha muita doença e direto faltava água e comida. Para os soldados era um verdadeiro inferno morar dentro das trincheiras. E aí, por conta das trincheiras, começa também na segunda fase a Guerra Química, que inclusive já tinha sido proibido de ser usado armas químicas em guerra. Mas ninguém ligou para esse tratado e começaram a usar mesmo. No começo eles usavam gás lacrimogêneo, só que a letalidade foi aumentando aos poucos, com o uso de gás cloro e principalmente com o gás mostarda, que é o químico mais famoso de todas as guerras. E você vê o nome, gás mostarda, parece uma coisa bem inofensiva, né? Nome besta. Mas o que acontece é que se alguém jogasse isso do seu lado, seu corpo ia começar a encher de bolhas, seus olhos iam arder, você ia começar a ter hemorragia interna e externa, sentiria náuseas extremas, começaria a vomitar muito. E se você tivesse contato por um pouco mais de tempo com gás mostarda, você morria. Outra arma que também ficou muito famosa com a Primeira Guerra Mundial foi o lança-chamas, que fazia um verdadeiro estrago nas trincheiras inimigas, forçando eles a recuarem. É a partir de 1915 também que a Itália vira a casaca na guerra. Basicamente, várias potências prometeram vários territórios para a Itália caso ela mudasse de lado na guerra. E foi o que ela fez. Em 1915, ela entra na guerra, só que do lado da Tríplice Entente. E o primeiro movimento da Itália é então ir para cima do Império Austro-Húngaro. Nesse ponto da guerra, os alemães decidem ir com tudo para cima da França de novo, com a famosa Batalha de Verdun. Mas o que acontece é que ninguém ganhava e ninguém perdia, já que os alemães capturavam fortes franceses, mas os franceses recapturavam outros fortes. Então ficou um verdadeiro ganha-perde nessa fase da guerra. Por outro lado, a guerra esquentava no Mediterrâneo,
já que os otomanos entraram no lado da Tríplice Aliança e buscavam ocupar o Egito. É nesse ponto então que os ingleses iniciam a campanha do Gallipoli, que foi um completo fiasco, que fez com que os aliados recuassem até o Egito. Nessa bagunça toda também vem a Bulgária e a Romênia, que entram no meio da Primeira Guerra Mundial. E também é nesse momento de fim da segunda fase que surge a figura de Thomas Lawrence, um britânico que fez diversas alianças com países árabes para irem contra os impérios centrais. O Império Otomano até colocou uma recompensa na cabeça de Thomas Lawrence, mas não deu em nada e o Thomas Lawrence só foi morrer décadas depois. Então chegamos na terceira e última fase da Primeira Guerra Mundial. O ano de 1917 foi extremamente decisivo para o fim do conflito. Um dos acontecimentos mais importantes foi que a Rússia basicamente implodiu com uma gigantesca crise econômica e política, que resultou na expulsão do governo czar e o início de uma guerra civil para decidir quem é que ia liderar aquele país. Era o início da Revolução Russa. Sem condição nenhuma de manter uma guerra, a Rússia então bate em retirada e sai da Primeira Guerra Mundial no ano de 1917. E nesse ponto da guerra, um país importantíssimo entra no conflito. O que acontece é que por conta das batalhas marítimas, os alemães tinham decretado que qualquer navio suspeito corria o risco de ser bombardeado pelos seus submarinos. E um desses navios afundados era um navio que levava armas e munição para os aliados. Um navio que pertencia aos Estados Unidos. Até então, na guerra, os americanos não participavam diretamente, eles só vendiam armas e munição para os aliados. Mas já no finzinho do conflito, eles declaram guerra contra a Alemanha depois de ter os seus navios afundados. Até porque eles queriam que os aliados vencessem para que pudessem pagar todas as dívidas que tinham com eles. Outro país que também entrou efetivamente na guerra foi o Brasil, já que o Brasil também teve vários navios afundados pelos alemães. E a população fez uma grande pressão para que o governo declarasse guerra aos impérios centrais. Então, se por um lado os alemães já ficavam aliviados por não terem que lidar mais com o Império Russo, por outro, os americanos começaram a mandar milhares e milhares de soldados para ajudar os aliados. Nesse ponto da guerra, a Alemanha estava totalmente isolada no conflito. Em 1918, a Alemanha tem que recuar diversos territórios conquistados, até que no dia 11 de novembro ela decreta um armistício. Era o fim da Guerra Mundial que matou mais de 16 milhões de pessoas. Um ano depois do fim da guerra é assinado o Tratado de Versalhes. Tratado esse que foi criado pelos vencedores da guerra. E basicamente nesse tratado eles colocavam a Alemanha como culpada da guerra e forçava ela a pagar uma indenização bilionária e também limitar o seu exército, o que fez com que ela tivesse uma crise econômica estarrecedora. Depois da Primeira Guerra Mundial, o mundo nunca mais foi o mesmo. Diversos países surgiram, outros deixaram de existir. Foi criada a Liga das Nações para evitar que outra guerra nessas proporções acontecesse. Com o Tratado de Versalhes, diversos setores da sociedade alemã se sentiram humilhados e apunhalados pelo seu próprio governo, porque muitos acreditavam que a Alemanha tinha condições de continuar a guerra e até vencer. Uma gigantesca crise econômica começou na Alemanha. O marco alemão não valia mais nada. E foi o fim do Segundo Reich, dando lugar à República de Weimar. Uma das pessoas que mais ficou revoltada com a derrota da Alemanha na Primeira Guerra foi um mensageiro que participou ativamente no exército alemão. Logo após a derrota humilhante da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, esse ex-soldado começa a ascender na política interna alemã. Anos depois, esse ex-soldado seria um protagonista de uma das maiores catástrofes já vistas pela humanidade. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, das wird nicht eingetreten.